maravilhosa. Irmãos, abra sua Bíblia nessa noite, no livro de Efésios, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Estou saudando aí os irmãos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. E alguém que porventura vai acompanhar também essa mensagem, seja agraciado no nome de Jesus. Amém. E nós aqui, na nave aqui, na comunidade CT, estamos dando glória a Deus, viu? O irmão estava dando aqui uma breve introdução. A gente é feliz quando é jovem, né? Mas mais feliz ainda quando somos idosos. Aí eu deixo para vocês. Que está mais próximo da nossa redenção. Amém. E a gente vai aprendendo nesse percurso a estar presente na comunhão. Amém. Da igreja. Isso é uma coisa que não podemos negar de jeito nenhum. Fortalece o nosso coração, a nossa alma e o nosso espiritual. Amém, Jesus? Amém. Gostoso ter aquela comunhão das costas. Vem do Senhor para o nosso coração e volta para Ele. Jamais nós vamos ficar vazios da presença do Senhor. E quanto mais simplicidade, mais a operação de Deus na nossa vida. Quanto mais simplicidade, mais a operação de Deus. Ele opera na simplicidade. E aqui em Efésios, irmãos, essa noite, no capítulo 5, e no versículo 15 e 16, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É isso aí, irmão, Deus me deu aqui, ó. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu fiquei pensando, irmãos, no dom do discernimento do Espírito Santo. Dom do Espírito. Remindo o tempo, quer dizer, colocando o discernimento em prática. Amém, Jesus? Colocando aquilo que nós já aprendemos e aquilo que ainda nós vamos aprender, porque até a volta do Senhor é uma constante, para ver. Nós vamos aprendendo de Cristo e colocando em prática. Então, o dom de discernimento é um dos dons maravilhosos, irmão, que a igreja deveria, sabe, estar presente nesse dom. Porque ele vai nos ensinar, vai nos redarguir, vai nos arremeter, né, para o discernimento dos espíritos. E nesses últimos dias agora, aqui fala, né, os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então nós vamos declarar essa possibilidade nessa noite. Vamos orar, Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, a beleza da sua santidade, Senhor. E declaramos esse grande amor em nossa vida, Pai. Porque lá na cruz o Senhor não olhou circunstância. O Senhor apenas disse: está tudo consumado. E nós estávamos ali, Senhor, perdidos na beira do caminho. Mas o Senhor foi ali, olhou para nós, nos resgatou com o seu braço forte. E nos colocou no caminho da cruz. E no caminho da cruz nós aprendemos a amar o Senhor de uma forma tão profunda, Pai. E na esperança da sua volta, para buscar aquilo que o Senhor preparou na sua igreja gloriosa, Pai. Oh Deus, ensina-nos a contar esses dias, Pai. Para que nós possamos alcançar diante de Ti um coração sábio, virtuoso, esperançoso, glorioso, para que nós possamos estar junto contigo naquele dia, Pai. No grande dia do Senhor, onde nós sabemos que Ele já se aproxima e nós queremos ser participantes, ó Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, e eu quero participar, Senhor, de uma maneira muitas vezes com lágrimas, com tristeza, mas sempre com aquela esperança que o Senhor colocou no nosso coração, iluminando o nosso coração com o poder do Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, aqui no livro de Efésios, que nós lemos apenas 2 versículos, eu poderia ler aqui alguns mais versículos, mas aqui nós aprendemos coisas maravilhosas. E também lá em Eclesiastes, irmãos, eu vou deixar para vocês aqui nessa noite, que eu achei maravilhoso. Aliás, toda vez
Eclesiastes, Deus fala no coração. Capítulo 12, do versículo 12 ao 14, faz parte dessa mensagem. Que fala assim, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado na carne, quer dizer, canseira. E o versículo 13 fala, tem tudo que tem ouvido, a suma teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E no 14 ele fala, porque Deus há de trazer o juízo, todas as coisas, as obras, até as que estão ocultas, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, isso aqui é referência à palavra do Senhor aqui, nós precisamos entender que o tempo presente, ele está sendo, como diz, ele está sendo abençoado pelo Senhor, mas nós precisamos entender essas coisas. E aqui, irmãos, fala aqui, que a reverência, a honra é dada ao Senhor. Se nós fizermos pelas nossas forças, pelos nossos pensamentos, nós vamos ser os mais miseráveis dos homens. Mas quando nós vamos na força do Senhor, Ele vai na frente, abrindo o caminho para nós e nos guiando, Às vezes pelo caminho do deserto, que nós precisamos também. Deus fala conosco quando nós estamos no deserto. O irmão falou agora há pouco aqui, que ele não tem uma pequena tristeza. Sim, nós temos, mas nós temos uma esperança que o nosso crucificado ele voltará para nos buscar, diante de muita tribulação. Amém, Jesus? Ele voltará para nos buscar diante de muitas tribulações. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É o caminho da cruz, irmãos. É o caminho que Ele nos tirou da beira do caminho, naquele caminho de atalho, de rua sem saída, de pecado, de miséria, e nos colocou no caminho da cruz. E no caminho da cruz Ele nos aprumou. E nós aprendemos a respeitar a obra de Deus, a casa de Deus, a presença de Deus, o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí nós estamos aqui agora falando desse grande amor a nós. E aqui, irmãos, o que nós vemos aqui? E a melhor coisa, irmãos, é submeter-se aos mandamentos de Deus. Olha aqui, e obedecer. Obedecer aos mandamentos de Deus. E aí sim nós vamos estar livres de tantas coisas que nós vivíamos antes, perdidos, agora fomos achados, Ele nos colocou no caminho e agora estamos abrumados. E vamos agora obedecer aqui, reverência, honra ao Senhor e submeter-se aos mandamentos do Senhor em obediência. Nós só temos a ganhar, amém? Nós só temos a ganhar. E é por isso, irmãos, que de tudo que ouvis, guarda o que é bom. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que você ouvir, retende o bem, guarda aquilo que é bom e coloca em prática. As coisas velhas já passaram, irmão. Eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus, ela penetrou no nosso coração de uma forma tremenda, maravilhosa. E hoje estamos aqui, esperando a redenção que está próxima. É simples, irmão. Tão simples assim, Mas para ser simples, nós precisamos estar na presença do Senhor, consagrando nossas vidas. Às vezes com dificuldade, irmão. A gente está ministrando aqui, mas também tem dificuldade. Não é brincadeira. Os anos vão passando, vai chegando. O corpo físico vai ficando cansado. O irmão falou muito bem. Um dia nós somos crianças, pré-adolescente, adolescente, depois nos tornamos jovens e agora nós somos idosos. E daí? Eclesiastes fala aqui, o tempo de Deus, irmãos, Deus guardou nós e o tempo dele está dentro de nós agora. Agora, através do discernimento do Espírito, nós sabemos que o tempo de Deus está brevemente de voltará. Por quê? O discernimento que Ele deu para nós. E nós conseguimos entender agora o propósito. Da onde nós viemos, irmãos? Onde nós estávamos perdidos no pecado, mergulhados no mundo que não era nosso. E ainda permanecemos no mundo que não é nosso. Somos peregrinos aqui. Mas agora nós sabemos aonde estamos, na presença do Senhor, e para onde nós vamos. A eternidade está garantida para nós. Amém, Jesus? Então isso é coisa de Deus na nossa vida aqui. E aqui, irmãos, é por isso que nós temos que ouvir de tudo e reter o bem. Você pode ouvir de tudo. Tudo que
E aqui, irmão, para quê? Primeiro, para a edificação do corpo de Cristo. Irmão, nós guardamos o que é bom para o crescimento do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Ele falou assim, lá em João 15, não foi vós que escolheram, eu vos escolhi a vós, para que vades e desfrute e o vosso fruto permaneça, irmãos. Nós somos colheita do Senhor, amados. Houve plantação. Primeiramente, os nossos antepassados, né, sofreram, mas deixaram uma semente, de uma forma ou de outra. E lá no versículo 5 ele fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos do poder de Deus, da graça de Jesus Cristo. Nós precisamos do amor de Cristo na nossa vida para nós vencermos o maligno. E esses dias que está se passando aqui agora, que muitas vezes nós não entendemos as coisas, mas quanto mais você fala de Jesus, mais perseguição vai ter, dá mais dor no corpo. É retaliação, vamos dizer, é uma retaliação que o inimigo, sabe, ele joga aquela rabanada dele e você acaba tendo às vezes dor no corpo por causa da parte espiritual. O mais fácil é uma luta constante entre a carne e o espírito. Mas Deus tem nos preparado, amados. E até agora nós estamos fazendo aquilo que Deus propôs no nosso coração. E aqui, irmãos, olha que coisa interessante, né? Nós vamos guardar a verdadeira palavra, a verdadeira unção e a verdadeira adoração. Quer dizer, vamos dedicar a Deus o nosso amor, a nossa reverência a Ele e o serviço em dedicação ao Senhor. Tudo isso, irmãos, Deus está nos preparando para uma grande jornada. E quando terminar aqui, continua na glória. Aqui nós estamos fazendo dessa maneira. Mas lá na glória, irmãos, vai ser a eternidade para todos sempre. Louvores a Deus. Serviço ao Senhor. Olha, nós estamos aqui, irmãos, para nós entender esses últimos dias aqui, precisamos ter o dom do discernimento, queridos. Isso é uma coisa que Deus colocou no meu coração. O dom do discernimento, quando aparece uma coisa espiritual que não convém, você fala, não tem. Porque nós precisamos desse dom, para nós entendermos esses últimos dias agora. Principalmente a igreja de Laodiceia, que nós estudamos aqui. Essa igreja, tá? E nós precisamos aqui o quê? Para retermos o que é bom, santo e agradável a Deus, nós precisamos entender o trabalhar de Deus na nossa vida. E obedecer. E aí nós vamos fazer na obra. Lágrimas, no sofrimento, na perseguição. Mas como nós lembramos dos grandes homens de Deus, nós falamos assim, puxa vida, a gente fica até envergonhado. Eu falo, meu Deus, eu não passei por nada. Eu não fui provado até o sangue. Aqueles homens de Deus foram provados até o sangue. Cristo Jesus foi provado no sangue. Derramou sangue por nós. E nós, irmãos, nós temos vida boa. Eu sempre falo, nós temos vida boa, queridos. Nós temos paz que Deus nos deu, nós temos saúde, nós temos, sabe, a salvação eterna garantida. Nós temos tanta coisa boa e muitas vezes nós murmuramos e reclamamos. Sabe, então, o que Deus quer aqui, irmãos, que igual o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 12, um culto racional, com discernimento de espírito. Olha que coisa maravilhosa, hein? Fala a verdade. Pensou? Um grupo de irmãos, nós louvamos tão gostoso agora há pouco aqui, fala a verdade, né? Você viu o vozeirão? Saiu assim, gostoso, como se fosse o último louvor. Então, que nós já temos tudo isso aí, ó. E Paulo ele fala: rogo os irmãos que apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o culto racional. E nós precisamos fazer isso, amado. Não ficar olhando dos lados, mas olhar para o alto. Quando nós olhamos para o alto, nós olhamos para Cristo, irmãos. Ele contempla a nossa adoração, ele recebe de bom grado. E aqui, irmãos, ó, a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu e você, nós não podemos ser pegos de surpresa. Olha, o inimigo, quando ele vai entrar, o ladrão, quando ele vai entrar na sua casa, ele não chega lá: ô seu José, dona Maria, você está aí? De jeito nenhum. Ele chega, dá um chute na porta, muitas vezes quebra tudo. Já passamos por isso, mas Deus é bom, tão bom para nós, irmãos, que tudo no esquecimento. Estou apenas relembrando algo que é assim.
não podemos ser pegos de surpresa. A qualquer momento ali, é muito pelo contrário, né? Ele fala assim, acautelai-vos por vós mesmos. Lá em Lucas 21, a partir do versículo 34, ele fala assim, acautelai-vos, quer dizer, o que eu ensinei, mas agora vocês já sabem, vocês têm um discernimento. E ele repete, acautelai-vos, sabe, irmão? Então, é isso que nós precisamos ter nesses últimos dias agora. Uma compreensão que o mundo jaz no maligno, que nós somos libertos, que nós estamos, seguindo o caminho dessa salvação tão grande, que nunca nós vamos nos livrar do inimigo, até o dia do arrebatamento da igreja, nós vamos ser perseguidos. Pode ter certeza disso. E aqui, irmãos, nós vemos aqui, né, que nós somos agora filhos da luz, filhos do dia. E Colossenses 1,13, né, Paulo fala, ele nos libertou do império das trevas e nos colocou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, nós éramos cegos, mutilados, nós éramos desgraçadamente afastados da graça de Deus, mas pelo seu grande poder e amor, nos resgatou e nos transportou, nos tirou da cegueira, nos tirou daquela inércia, irmãos, que nós vivíamos, e nos transportou para o seu reino, Filho do amor. Quer dizer, agora nós estamos aqui, e é por isso que nós temos agora a redenção. Essa redenção aqui, a remissão dos pecados. Romanos 8,1 fala, não há mais condenação, porque nós somos libertos do espírito de morte, do espírito de vida que estava em Cristo, nos libertou do espírito da morte, e agora nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém, Jesus? Irmão, isso é pouco. Tem muito mais, queridos. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, aquele que veio, nos comprou com o seu sangue poderoso, nos redimiu, nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele fez tudo por nós, e o que nós fazemos hoje? Muitas vezes nós nem negligenciamos, queridos. E eu me coloco no meio disso. Às vezes falta um pouquinho de paciência, às vezes falta um pouquinho de amor, e muitas vezes a paz que nós temos, nós deixamos escapar um pouquinho, e o dia a dia não é fácil. Os dias são maus. Mas nós precisamos não nos acomodarmos, mas expressarmos diante de Deus, para que Ele nos ensine a vencer todo tipo de tribulação. E Ele tem feito isso conosco. Nós temos pegado estudo, nós temos participado, nós estamos sendo conservados, irmãos. É como aquele alimento que você guarda na geladeira e está preservado para não estragar. Deus tem nos guardado o seu grande amor, nossa paz maravilhosa aqui. E é isso que nós temos aqui agora. E no verso 2 do capítulo 8 de Romanos fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que coisa maravilhosa. Do capítulo 7 de Romanos, Paulo passou por uma tribulação tremenda, fala a verdade. Mas quando ele chega no 8, ele alivia. E para nós, irmãos, é bênção de Deus. Nós entendemos essas coisas. E através do discernimento do Espírito, irmão, nós vamos esperar a volta do Senhor pacientemente, sabendo que tribulações vai vir, enfermidades vai vir. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que cuida de nós. Por isso, amados, para nós entendermos isso aqui nesses últimos dias, 1 Tessalonicenses 5,6, Paulo fala assim, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Precisamos usar aqui o dom do discernimento. E aqui, irmãos, o verso 14 de Efésios 5 que nós lemos aí, exortamos-vos também, irmãos, que admoestemos insubmissos, os consoleiros os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Então é por isso que a comunhão da igreja, ela tem que estar licenciada, irmãos, fala a verdade. Nós precisamos dessa comunhão. Para quê? Para nós exortarmos também os irmãos, que admoestemos os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, sejais longânimos para com todos. Às vezes nós não sabemos o que se passa com uma família, com um irmão, com um irmão. Mas quando nós sabemos, o nosso joelho já se dobra.
em oração. É gostoso, irmão. Isso aí faz parte da comunhão. Olha os irmãos da igreja primitiva, isso tudo em comum. Quanto mais eram perseguidos, mais eles se amavam entre eles. Mais eles persistiam em ministrar, apresentar a Cristo nos caminhos. Quanto mais perseguição, mais unção de Deus na vida do crente. Sabe, então, porque os dias são maus, né? E nós vemos nos versículos seguintes aí, fala assim, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Irmãos, atenção de licença. Irmãos, orar sem cessar não é ficar 24 horas de joelho, não é isso, nós sabemos que não é. Mas até aquele momento, você está em qualquer lugar, você fala, opa, sou servo de Deus. Você está orando já, você está falando, opa, sou servo de Deus. Você está em oração. Você não vai ficar 24 horas, pensou 24 horas de joelho? Não. Mas é 24 horas respirando o ar que Cristo nos deu. Respirando a palavra de Deus. Respirando o amor de Deus. Respirando a reconciliação que Ele nos deu. Através da sua morte na cruz. E aqui, irmãos, de tudo dai graças, é a vontade de Deus. Não apagueis o Espírito. Sabe, irmão? Nós precisamos sempre estar com o nosso espiritual adequado às promessas de Deus, à graça do Senhor Jesus Cristo, às promessas de Cristo, as promessas que foram dadas para nós, irmãos, a esperança que nós temos em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, não desprezais as profecias, quer dizer, a palavra, a Bíblia, né, irmão? Que foi profetizado aqui, não tem coisa nova, não tem nada novo, não, irmão, está tudo aqui, Por isso que a palavra fala, examinar a Escritura, porque vós cuidareis da vida eterna. Quando nós examinamos, nós vemos todas as profecias. E a Bíblia, a palavra de Deus, é a palavra de profecia, que nós tanto precisamos dar aqui, Julgar em todas as coisas, retende o bem, está vendo? E aí nós vamos caminhando, irmãos, vamos caminhando, dia a dia, mês a mês, ano a ano, até a gloriosa volta do céu. E ele está se preparando para buscar o que é dele, né? Joga fora todo o mal, né? É como uma mala de viagem, você vai viajar, você leva aquilo que é essencial. Você não vai levar coisa exagerada, porque dizer que está o tempo, né? Mas você leva aquilo que você vai precisar. O que nós vamos levar diante de Deus, irmão? Aquilo que é necessário para a nossa vida espiritual. Aquela mala que você leva na viagem, você leva ali 2, 3, 4, 5 peças de roupa, é o essencial para você ficar 2, 3 dias, tá bom? A pessoa volta de coisa, depois chega lá no volta tudo para trás, sem gostar. Fala, a irmã dele que é verdade. Mas a nossa mala espiritual, irmão, ela tem que ser, sabe, conquistada. Ela tem que ser preservada. É a mala espiritual que nós tanto precisamos. Receber a palavra, guardar a palavra no coração, colocar em prática. E nós aprendemos aqui, irmãos, Paulo, quando chegou numa época da vida dele, ele falou, puxa, tudo que eu aprendi foi esterco. Eu considero esterco, jogou tudo fora. E ele ficou com a palavra de Deus, amém? E se tornou esse homem glorioso diante do Senhor. Um homem sábio, né? Louvando e bendizendo o nome do Senhor. E aqui, irmãos, precisamos, como filhos de Deus, compreender, discriminar. Olha aqui, discernir espiritualmente. E através do quê? Do dom do discernimento do Espírito. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Se nós colocarmos o nosso dom em prática, irmãos, o diabo ele bate em retirada. E agora o que está acontecendo é o contrário. Nós não nos apresentamos diante de Deus com os dons, o inimigo avança, tentando buscar e destruir aquilo que é de Deus. A nossa vida, a nossa alma, o nosso espiritual. E ele faz coisas, irmãos. Nesses últimos dias agora, precisamos discernir essas coisas. Compreender que o mundo jaz no maligno está no finalzinho. Mateus 24 fala assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, essa permanecerá. Amém? Então, o que nós vemos aqui, as coisas espirituais aqui, elas se discernem espiritualmente. Precisamos considerar as coisas que são. Quais são as coisas que são, irmãos? É o amor a Deus, a comunhão da igreja, sabe? A obediência à palavra,
é realidade para nós. A crucificação, a ressurreição de Cristo é realidade para nós. Essas coisas nós precisamos, como se diz assim, reorganizar a nossa vida, acreditando nessas coisas. E aqui, irmãos, temos que perceber com a mente de Cristo. Ele nos deu a mente, iluminou nosso coração, para que nós possamos compreender as coisas que são reais na nossa vida. E aqui, irmão, examinar com prudência, inteligência, irmão. Na semente de Cristo nós temos inteligência para discernir o que é bom, o que é ruim, o que é do inimigo e o que é de Deus. No dia a dia dá para nós saber. E aqui, irmãos, o Salmo 19, 12. E somente assim nós estaremos aqui diante do Senhor com um coração alegre, uma alma anelante, um espírito voluntário. Nós vamos fazer tudo isso, irmão, numa boa, discernindo, sabe? Nós precisamos disso. Às vezes entra na casa do Senhor uma pessoa que tem uma palavra negativa, e ali ela faz um grupinho lá dentro da comunidade, da igreja do Senhor, onde estão os irmãos reunidos, e ali ele joga o seu veneno ali, o veneno do inimigo. E muitas vezes, sabe, traz coisas ruins para a congregação. E aqui nós precisamos então estar disposto a saber daqui. O Salmo 119, versículo 12. Salmo de Davi, ele fala: quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me do que está oculto. Olha, que coisa maravilhosa. Tem tanta coisa que está oculto, nós podemos pedir para Deus nos absolver dessas coisas. Guardar nosso coração de toda a maldade, de toda a palavra frívola, de tudo aquilo que não vem de Deus, irmão. O que não vem de Deus é terreno, é diabólico. Mas o que vem de Deus é celestial, é espiritual. Só vem coisa boa. E o salmista aqui, ele se derrama diante do Senhor. Então, ao versículo 13 do Salmo 19. Também da soberba, guarda o teu servo. Ô irmão, o irmão pode dar uma ilustração, uma palavra que antes dessa, o irmão deu uma palavra aqui para nós. Somos guardados, somos abençoados de tantas formas, de tanta maneira aqui, ó. Ele fala aqui, ó, da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, quer dizer, a soberba, né? Então serei irrepreensível, olha, e ficarei livre de grande transgressão. Sabe, querido, o mundo está aí, ó, com setas inflamáveis, querendo detonar você, detonar a igreja. Mas quando nós fazemos a nossa oração diante de Deus, Ele nos guarda de todo mal, Ele nos livra. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele tudo fará. E é verdade, tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele prometeu e Ele faz para nós. É discernimento do Espírito aqui, ó. Né? E tem uma grande diferença, irmão, de uma simplicidade e de uma humildade. Às vezes nós falamos assim, aquela pessoa humilde. Irmão, nós precisamos tomar cuidado com isso daí. Porque humildade é uma coisa, simplicidade. Deus opera com simplicidade. Se a pessoa é humilde, Deus sabe. Deus sabe se nós somos humildes ou não. Deus sabe, irmão. Por isso que nós precisamos colocar em prática aquilo que nós já recebemos do Senhor aqui, ó. Há uma grande diferença do simples e do soberbo. O próprio espírito de discernimento que nós já recebemos do Senhor, o espírito de discernimento, ele nos envolve para nós sabermos essas coisas. E aí nós vamos nos comportando da maneira que Deus quer que nós nos comportamos. Então, queridos, olha quanta coisa. Ter conhecimento de Deus, irmãos, é espiritual, é celestial. Não é coisa carnal, material. Nós viemos de lá, do carnal do carnal e do diabólico, terreno. Mas quando Ele nos achou, Cristo nos achou, na beira do caminho, Ele nos resgatou. Colossenses 1,13 fala, nos resgatou e nos colocou no alto retiro, nos deu vida. Na sua morte, Ele nos deu vida. Sabe, então aqui, irmãos, tem diferença, tem uma grande diferença. Nós podemos decidir as coisas espirituais se reveladas através do Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo, irmãos, que fala conosco, nós estamos prontos a dizer: eis-me aqui, Senhor. E Deus, ele preenche aquilo que nós precisamos. Com a sua palavra, com a sua revelação. O inimigo não.
O inimigo, quando ele se manifesta, nós já sabemos. Porque nós temos discernimento dessas coisas. Fala um ar, nós já, opa, tem coisa errada. Fala a verdade. Nós temos essa graça que Deus nos deu desse discernimento. Saber se a pessoa está falando pelo Espírito Santo ou não. Se a pessoa está sendo envolvida pelo Espírito Santo ou não. Se a pessoa recebeu a graça do Espírito de Deus e Jesus Cristo. Nós sabemos. E aqui, irmãos, que nós só podemos discernir as coisas dessa maneira, revelar através do Espírito Santo de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela penetra mais do que qualquer coisa, mais do que outras coisas qualquer, vou dizer assim, né? E ela penetra aqui, nas juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos do nosso coração. Ô, irmão, Deus, ele conhece o nosso pensamento, as intenções do nosso pensamento, ele conhece, sabe? Então aqui, Jeremias fala, né, que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque o pensamento de Deus, através de Jeremias, ele fala, é de paz. É de paz. E muitas vezes, irmãos, nós não temos capacidade nenhuma. Nenhuma. Nós somos... Por isso que Jesus falou, sem mim nada podemos fazer. Nada. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que dar a direção de Deus. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Fazer a vontade de Deus. Guardar a palavra no nosso coração. E aqui no verso 13 ele fala, não há criatura que não seja, Hebreus 4,13, que não seja vista na sua presença. Todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem nós temos que prestar conta. Seja do bem ou do mal. Então, irmãos, que nós possamos, nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, estar preparados para fazer a vontade do Senhor. E dizer que Cristo reina. E Ele tem nos guardado para aquele grande dia do Senhor. E nós temos aqui, irmãos, e eu vejo uma coisa importante nessa palavra aqui, em termos de vida de um crente cristão, que ele foi nascido de novo, regenerado, ele foi justificado, ele foi, vou dizer aqui, santificado, né? Depois redimido, e agora estamos esperando a redenção final. Todos nós, a igreja, vai esperar a redenção final. Sabe, queridos? Nós precisamos nos ater a isso. Ele se deixa ser usado. O crente, quando ele passa por esse processo todo aqui, ele é achado, regenerado, ele é justificado, santificado, redimido, foi comprado. E agora espera a redenção final. Ele se entrega, irmão. Ele se deixa ser usado, para a verdade. Às vezes com dificuldade, né? Claro. Mas ele se deixa ser usado. É na oração, é no louvor, é no evangelismo. Sabe, irmãos, é numa reconciliação ali entre casais, entre pessoas. Sabe, que sempre a presença de Deus vai estar ali, colocando palavra, colocando bênção na vida das pessoas. Através disso, irmão, se deixa ser usado. Com ousadia, ele fala de Jesus. Sabe? Então, para ele ser aprovado como servo, irmãos. E depois de servo, irmão, ele vai ser filho de Deus. Pela palavra, pela promessa. E depois de filho, ele vai ser amigo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos amigos de Deus, irmão. E depois de amigos, ele vai ser servo, escravo de Cristo. Olha, Paulo nos deixou esse exemplo, irmão, fala a verdade. Ele se tornou servo, era um homem que perseguia a igreja. Perseguia Jesus, perseguia a igreja. Mas ele, naquele momento, sabe, irmão, Deus trabalhou no coração dele, na alma dele, no espiritual. E caindo por terra, ele acordou para a vida. Ficou cego, foi levado lá na casa de Ananias, onde ele recebeu a oração.
E lá ele acordou. Saiu daquela inércia, daquela perversidade, daquele egoísmo. Ele perseguia a igreja. E Jesus falou: duro vai ser para você aguentar, meus amigos. Ó, e Paulo foi esse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Atravessou fronteiras, países, e o evangelho chegou até mais aqui. Sabe, queridos, a gente fica às vezes pensando, né? A idade chegou, eu não estou nem aí para nada. Não é assim. Sempre tem algo para nós fazermos. Sempre na casa do Senhor tem um serviço para nós. Ou uma coisa ou outra Deus vai colocar no seu coração, na sua vida. E vai acordar você para a grande obra. Sabe, irmãos? Então, e tudo de bom que ele recebe agora, a pessoa que passou por esse regeneração, justificação, santificação e redenção, tudo que ele recebe agora, ele glorifica a Deus. Viu? Em tudo dá glória, em tudo dá graça. Tudo que ele recebe, ele transforma aquilo que às vezes não é legal, mas ele transforma em coisa boa. Através do discernimento ele fala: opa, isso aqui tem uma parte aqui que é salvo, dá para usar, dá para falar, dá para fazer. Amém, Jesus? Então é isso, irmãos. Tá tudo para a edificação do corpo de Cristo. Serviço, irmãos. Serviço. E no mundo espiritual nós precisamos disso, queridos. Andar na contramão. Fala a verdade. É a única contramão que nós podemos andar, irmão. Não é na pista, não. Na pista não pode. Na pista você vai ser multado. Mas a única contramão que nós podemos andar é no caminho de Cristo. Nós vamos no caminho de Cristo, os outros estão voltando, não sei de onde, fazendo não sei o quê. Mas nós estamos na contramão do mundo. Enquanto o mundo está cambaleando, pregando mentiras, fazendo coisas que não agradam o coração de Deus, nós estamos na contramão. Enquanto o caminho é tão largo aí fora, nós estamos no caminho estreito, irmão. É contramão, é tudo, irmãos. E Deus vai preparando para nós, sabe? Para nós vivermos essa novidade de vida. Antes dessa contramão, agora uma novidade gostosa de vida. Enquanto o mundo incrédulo, material diabólico, terreno, não sabe o que está fazendo, nós estamos num mundo espiritual, celestial, sabendo o que Deus nos aguarda da parte de Deus. A sua promessa, irmão, é promessa maravilhosa. Promessa maravilhosa. E enquanto aqui o mundo aqui está num ciclo natural de uma vida errante, de pecados, sem esperança de vida, sem direção de Deus e sem alegria, irmão. Fala a verdade. Você olha o mundo aí fora, o mundo parece que está zumbi, assim, As pessoas, sabe, você fala: meu Deus, as pessoas não sabem o que está acontecendo, nem para onde vai. Não sabem. A gente tem experiência. Enquanto isso, nós estamos aqui peregrinando numa terra estranha, irmão. Não pertence a nós isso aqui, Estou cansado de estudar aqui, é falado aqui, nós somos peregrinos em terra estranha. Mas nós sabemos o que nos aguarda. E aqui, irmãos, por isso a nossa responsabilidade é discernir. E o melhor para o nosso espiritual. Para que tudo que é contra a natureza de Deus caia por terra. Você viu que Paulo jogou tudo por terra? Tudo aprendizado, tudo aquilo que ele havia conquistado, ele entrou na realidade. Ele falou: não serviu para nada. Serviu apenas para perseguir, para odiar, para, as leis que ele carregava. Mas agora não. Agora ele carrega a lei de Cristo Jesus. Amor, paz, longanimidade, vida, domínio próprio. Tudo aquilo de bom que nós possamos ter, Paulo passou para nós. De uma forma tão profunda, irmãos, tão profunda. Tão profunda, tão maravilhosa. 1 Pedro, no capítulo 2, do 11 e 12, fala do comportamento nosso aqui. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2. Olha aqui, capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 11 e 12. Fala assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois,
das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Amém, Jesus? Olha que coisa maravilhosa. Então aqui, irmãos, para terminar essa pequena mensagem, significa aqui, irmãos, que a palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que procede disso é de origem maligna. Então nós precisamos ter diante de Deus uma palavra firme, sim, sim. Se é não, não, não. Não pode ficar balanceado entre dois pensamentos. Então, significa que temos que observar quanto a igreja tem sofrido por causa disso tudo. Tem sofrido aqui, está sendo contaminada com conceitos e dogmas, filosofia de vida. Colossenses 2,8 fala assim, que ninguém vos prive por meio de filosofias de vida e vã sutileza. Porque é o caminho do homem, irmão, terreno, diabólico. Não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. E Ele quer nos levar para a perfeição. Então, queridos, vamos ficar com essa palavra aqui, e saber que tudo nós podemos em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus. Através de Jesus nós somos fortalecidos na fé, na esperança, na graça. Eu lá o Salmo 85, não sai da minha mente que só. A graça e o amor se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, se abraçaram. Oh, que coisa maravilhosa. Isso aí me arremete lá na cruz do Calvário. A graça em Cristo, o amor de Deus, a justiça de Deus e a paz em Cristo. Fala a verdade. Tudo ali esse ano. Diga a glória a Deus. É uma coisa maravilhosa, irmãos. Estamos terminando aqui, sabe, amados? Colocar o discernimento em prática, colocar os dons em prática, colocar a fé em prática, irmãos. É o nosso dever, é o dever de todo homem aqui, Eclesiastes falou. Esse é o dever de todo homem. Lembra? Capítulo 12. Colocar em prática. Sabe? Abraçar mais, amar mais. Sabe, irmão? Ter essa comunhão que a igreja primitiva tinha, nós não podemos deixar escapar isso, irmão. Não podemos ser pegos de surpresa. É sério, irmãos, a coisa, sabe, está caminhando assim para nada. Mas restam os remanescentes. Os remanescentes não vão entregar o pão que recebeu e dar para ele, não vai. Não vai. Nós vamos fazer um esforço grande, irmão, grande, para manter isso. A comunhão entre os irmãos. Isso é uma coisa que ninguém tira da minha mente e do meu coração. Sabe? É coisa de Deus, irmão. Igreja primitiva, capítulo 2 de Atos. E aqui, irmãos, os pecados dos homens que vieram pecar, a injustiça desses homens aqui, não tem fim, irmão. Você pega aí, a gente nem assiste mais, reporta essas coisas, acabou, não tem mais essas coisas. Pega um tempinho lá, vai meditar, vai dobrar o joelho, vai fazer alguma coisa, para Deus. Não tem fim, irmãos. Eu vejo a turma colocar lá, falar, não tem fim, irmãos, eles são criativos. Sabe, cada dia eles criam uma coisa nova para a maldade. Maldade. E aqui, a palavra de Deus fala: quem é sujo, se mais ainda. E quem é limpo, se mais ainda. Está lá em Apocalipse também. Se você pegar lá 22 Apocalipse, do 6 ao 13, eu estou resumindo aqui, pode ler em casa depois, você vai ver. É por isso aqui que aquele que foi achado por Cristo, entregou sua vida para Cristo, descansará na graça de Cristo, irmão. Deus, Ele está olhando todas essas coisas. E nós vamos descansar na graça. Já estamos descansando. Corpo físico cansa. O irmão falou agora. Câncer, irmão. Aquele cansaço. Eclesiastes fala, estudar é cansaço, enfado e tal. Mas nós precisamos, cara. Os jovens precisam estudar. Mas tem um limite para todas as coisas. E às vezes nós deixamos algo da parte de Deus para me ajudar na parte material.
Sabe, queridos, é complicado. E é por isso que aquele que foi achado aqui, ó, entregou sua vida aqui, ó. E por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Graça, verdade, justiça e paz. Já falamos aí do Salmo. E é por isso que nós vamos nos alegrar como filhos de Deus nessa cruz única e através de uma única oferta. Um único sacrifício. Perfeito, hein? Foi o único. No Velho Testamento havia entrega, sacrifício, ofertas, de tudo quanto era jeito. Mas Cristo Jesus, o Cordeiro Santo, ele veio e através de um único sacrifício, lhe rasgou o véu. Amém, Jesus? Amém. Então aqui, queridos, ó, que nós possamos aqui, nesses tempos atuais aqui, ó, que antecede a volta de Jesus. Estamos vivendo dias difíceis, olha. Criar filho hoje é fácil. Ajudar a criar os netinhos é fácil. Sabe, queridos, estamos vivendo dias difíceis. Enfermidades, tristezas, invadindo. Mas nós temos um Deus, irmãos, o crucificado. Ele sim está do nosso lado. E ele partiu, irmãos. Mas ele falou: voltarei para vós. João 14. Vou para o Pai, mas voltarei para vós. E se eu for, voltar, vos levarei para comigo. Olha que coisa maravilhosa. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Precisamos nos alinhar um pouquinho mais, nos abraçar. Esperar a redenção final. Amém, Jesus? Amém. E aqui terminando aqui, irmãos, ó, a cruz de Cristo, o verdadeiro Evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo e a volta dos seus são coisas que para os ímpios, os incrédulos, é coisa do passado. Meu bisavô, meu avô falava dessas coisas. Eu não quero nem saber. Mas a igreja, a cruz de Cristo, o verdadeiro Evangelho, a morte e a ressurreição de Cristo e a volta do Senhor é o nosso diálogo. Na terça-feira, fala a verdade, nós estamos falando disso. Domingo de manhã, tudo maravilhoso, irmão. Estamos estudando urgência agora. De terça-feira, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Fala a verdade, coisa maravilhosa. A igreja está toda presente. Só falta se puder. Amém. Às vezes quando a gente fala. Mas, irmãos, nós estamos completando aquilo que Deus deu para nós, estudando a palavra. E durante a semana colocamos ali uma sementinha aqui, outra ali, outra lá. Fala aí. Agora há pouco estou evangelizando uma jovenzinha. Já 3 vezes que eu convido ela, mas eu não desisti. Que coisa, né? A gente não desiste. E ela falou assim que logo ela vai estar aqui, vai ser um prazer, ela vai ficar muito feliz de estar aqui. Quer dizer, o inimigo também usa para, sabe? Mas não vamos desistir. É uma alma preciosa para Deus. Amém, Jesus? Amém. Então que Deus nos abençoe, que o Senhor fale em cada coração, de uma forma que você possa entender, através do discernimento do Espírito. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso de misericórdia. O Senhor tem nos guardado para aquele grande dia, Pai. Nos resgatou com o seu braço forte, nos colocou no alto retiro, Pai, onde nós nem imaginávamos, ó Deus amado, mas o Senhor nos redimiu, o Senhor nos comprou de uma forma tão especial através da expiação do teu sangue, Senhor, na cruz do Calvário. E hoje estamos aqui como servos, mas esperando a sua volta gloriosa, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença em nossas vidas, na vida dessa comunidade. Amém. Nós oramos no nome de Jesus e é para a tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus.